Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 18 de Ciências. Aula 18 de Ciências. Hoje, durante a aula, nós iremos estudar seres microscópicos, fungos e bactérias, características e importância no nosso cotidiano. Vocês já pararam para pensar que depois que nós fazemos aquela limpeza na nossa casa, ou vocês entram em algum ambiente que aparentemente aparece que estar limpo, mas, na verdade, esses ambientes ainda podem conter alguns fungos e bactérias que o nosso olho não consegue visualizar, só através de um microscópio. Então, é isso que nós iremos verificar na nossa aula de hoje. Vamos à leitura do texto? Mas antes de fazermos a leitura, a professora vai pedir para vocês fazerem uma correção. Aqui no segundo parágrafo, na palavra entre, foi escrita erroneamente. Então, aqui vocês façam a correção. É entre e foi escrito ente. Então, passem um traço e escrevam corretamente. Você já parou para pensar que, mesmo em ambientes e superfícies aparentemente limpas, podemos encontrar seres vivos muito pequenos que não podem ser observados a olho nu? Eles são chamados de seres microscópicos e podem ser encontrados no ar, na água, no solo, nas plantas, nos animais e em diversas superfícies. Esses seres só podem ser vistos com a ajuda de equipamentos que ampliam em várias vezes a imagem que observamos, permitindo que possamos ver em detalhe esses animais. Nosso travesseiro, que utilizamos para dormir, a escova de dentes, a escova de cabelo, a bucha de lavar louça e tantos outros objetos que nos parecem seguros quando vistos ao microscópio, revelam seres vivos como bactérias, fungos, vírus, entre outros, que convivem conosco todos os dias, mas que ignoramos completamente. Aqui do lado vocês podem observar a imagem de um microscópio e ampliado uma parte dessa superfície e aqui desenhos de bactérias que estão presentes nela. Então, principalmente com uma bucha de lavar louça, que é um exemplo típico de presenças de fungos e bactérias, nós temos diversas outras superfícies ou mesmo partes do nosso corpo que contenham esse tipo de seres que não conseguimos visualizar a olho nu só a partir de equipamentos como o microscópio. Agora nós iremos estudar as bactérias. Vocês já pararam para pensar nas bactérias? Será que nós conseguimos visualizar elas a olho nu? Será que elas realmente fazem mal para o nosso organismo? É o que nós iremos estudar a partir de agora. Bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula. Isoladamente, não podem ser vistas a olho nu, mas quando formam colônias, conjunto formado por várias células, podem ser vistas com certa facilidade. São encontradas em diferentes ambientes, inclusive no nosso corpo. Está em grande quantidade. Então, nós temos ela presente no nosso corpo. Mas será que essa presença delas no nosso corpo pode indicar uma doença ou elas trazem algum benefício para o nosso organismo? Então, esse é um dos primeiros questionamentos do texto. Mas será que todas as bactérias causam doenças? Pense um pouquinho. Se você pensou não, você está correto. Por quê? Nós temos também algumas bactérias, principalmente no nosso estômago e intestino, que são benéficas ao nosso corpo.
Porque elas modulam o sistema imune, então elas produzem proteínas e vitaminas que são benéficas para o fortalecimento do nosso organismo. Então, aqui nesse caso, nós temos bactérias boas, vamos dizer. Mas nós temos as bactérias ruins, que em excesso ou a presença de algumas delas já nos trazem doenças, principalmente diarreia, dores abdominais, entre outras. Será que alguma delas podem ser usadas na produção de alimentos? O que vocês acham? Será que algum tipo de alimento utiliza dessas bactérias para constituí-los? Hein? Vamos pensar um pouquinho e depois vocês irão fazer a discussão durante as aulas. Algumas delas são benéficas, como a professora trouxe como exemplo, as que estão presentes no estômago e no intestino, e outras são prejudiciais para outros seres vivos. As bactérias são essenciais ao ambiente, pois participam da decomposição da matéria orgânica. Assim, restos de plantas e de animais são transformados em nutrientes que retornam ao ambiente. Como vocês podem ver aqui na primeira imagem, vocês têm a decomposição de uma maçã. Assim que esse processo de decomposição termina, ela retorna ao solo em forma de nutrientes. Já nessa segunda imagem, vocês podem observar que no nosso organismo nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Na digestão do ser humano, as bactérias auxiliam a manter o equilíbrio intestinal. Ainda no intestino, auxiliam a produção de vitamina K, que é importante na coagulação sanguínea. Já nesta última imagem, vocês estão observando alguns alimentos, como queijo, pão, vinho. Esses alimentos, em seu processo de fermentação para sua produção, eles precisam de algumas bactérias. Outras bactérias são utilizadas na indústria alimentícia, na produção de alimentos como iogurtes, queijos, vinagre e leite fermentado. Os iogurtes são produzidos a partir de uma mistura simbiótica de bactérias lácteas, Streptococcus, Thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. Mas o que seria essa mistura simbiótica de bactérias? Essa relação simbiótica é quando dois seres vivos mantêm uma relação em que um ou os dois têm algum benefício. Já na produção do iogurte, assim que o leite começa a fermentar, o seu pH aumenta, favorecendo o crescimento da bactéria Streptococcus thermophilus. Mas o que seria esse pH? Seria como se fosse um ácido. Então, esse ácido é importante nesse processo de fermentação. Então, quanto mais se concentra esse teor ácido, também ocorre o crescimento das bactérias Lactobacillus bulgaricus. Então, uma bactéria dentro desse processo vai auxiliando a outra neste crescimento. Mas para que o iogurte fique pronto, não é apenas o processo de fermentação que ocorre, nós temos outros processos, como mistura, homogeneização, pasteurização, resfriamento, adição de bases de frutas, a embalagem e a conservação, até chegar às nossas mesas. Como a professora comentou nos slides anteriores, nós temos bactérias boas, mas também temos outras que provocam doenças em nosso organismo. Vamos à leitura? Mas existem também as bactérias que causam doenças a outros seres vivos, podendo levar à morte. Uma delas é a cólera, causada pela ingestão de água ou alimento contaminado pela bactéria Vibrio cholerae, que provoca dores abdominais, diarreia, vômito, desidratação e pode causar morte se não for tratada. Escreva abaixo 2 cuidados com a higiene pessoal que podem evitar essa doença. Então, não só com a higiene pessoal, mas também
com os alimentos, como higienizar muito bem frutas, verduras, legumes, principalmente quando nós não sabemos a origem, como foram produzidos esses alimentos. Então, uma professora trouxe um exemplo, que é lave bem as frutas e verduras antes de ingeri-las. Vocês podem citar diversos outros cuidados, tanto na higiene pessoal, como com alimentos ou com ambientes. Cárie dentária, a segunda doença mais comum no mundo. Mas, professora, a cárie dentária também ocorre por uma bactéria? Sim, ela ocorre também por uma bactéria. Vamos ver como que ocorre esse processo? Na boca, a cárie se forma a partir das bactérias Streptococcus mutans, que formam grupinhos chamados de placas ou biofilme, para abocanhar o açúcar dos restos de comida. Elas produzem um ácido que corrói os minerais do dente até quebrá-lo. Para prevenir essa lesão nos seus dentes, evite consumir doces e bebidas açucaradas com frequência. Além disso, é importantíssimo manter a higiene bucal diária, através da escovação e do uso do fio dental. É por isso que é muito importante que a cada refeição vocês realizem a higienização, não apenas com a escova dental, mas também com a utilização do fio dental, porque evita que esses alimentos se acumulem, causando as cáries. Agora vamos conhecer sobre outro micro-organismo, o que tem de lembrança quando escuta falar sobre fungos. Já viu algum? Pegou na mão ou comeu? Então, aqui vocês irão relatar essas lembranças que vocês têm quando falam sobre fungos. Então, nós temos aqui do lado uma imagem de um cogumelo, o crescimento dele, que é um fungo também, que podemos observar a olho nu. Acredito que todos vocês já observaram esse tipo de cogumelo em algumas plantas. Os fungos são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com disponibilidade de alimento. Alguns deles são formados por várias células, podendo ser vistos a olho nu, como os cogumelos e orelhas de pau, que é essa imagem que vocês estão observando. Outros, como as leveduras, são formados por apenas uma célula e só podem ser vistos utilizando um microscópio, que é esta segunda imagem. Então, essas leveduras, elas são utilizadas no processo de fermentação da cerveja. Os fungos também são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Assim, quando vemos, por exemplo, o bolor formado nos pães ou diferentes tipos de alimentos, trata-se da ação de fungos. Então, aqui nós podemos observar esta ação dos fungos. Observe a decomposição, já estado bem avançado desse morango, onde vocês conseguem observar a ação desses fungos, nessa parte aqui mais clara, e ele está quase por completo feito esse processo de decomposição. Existem ainda os fungos que causam prejuízos à saúde do ser humano e de outros seres vivos, causando infecções conhecidas como micose. Então, se vocês observarem este pé, olhando atentamente as unhas, observem que aqui essas unhas estão com micose, que são a ação desses fungos. Então, o aspecto dela é como se estivesse se decompondo também. Então, observem que ela não tem uma superfície lisa, ela tem essa coloração mais amarelada, com várias manchas mais escura, é onde se encontra os fungos. Como os fungos gostam de ambientes quentes e úmidos, essas infecções são mais comuns nos pés, devido ao uso prolongado de sapatos fechados. Por isso é importante fazer o uso de calçados arejados, secar bem os pés após o banho, enxugando entre os dedos, e utilizar meias de tecido de algodão.
trocando-as com frequência. Então, todos esses cuidados nós devemos ter também com os pés para evitar a proliferação desses fungos, o que iria ocasionar uma micose. Você sabia que a penicilina foi descoberta quase por acaso? Mas será que realmente foi descoberta por acaso? O que vocês acham? Vamos fazer a leitura e depois conversaremos sobre essa importante descoberta. A descoberta da penicilina se deu de forma acidental pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming em 1928. Pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas, esqueceu seu material de estudo sobre a mesa enquanto saía de férias. Ao retornar, observou que suas culturas de Staphylococcus aureus, bactéria, estavam contaminadas por mofo e que nos locais onde havia o fungo existiam halos transparentes em torno deles, indicando que este poderia conter alguma substância bactericida. Ao estudar as propriedades desse bolor, identificado como pertencente ao gênero Penicillium, Fleming percebeu que ele fornecia uma substância capaz de eliminar diversas bactérias, como os estafilococos, responsáveis pela manifestação de diversas doenças, tanto comuns quanto mais graves. A substância recebeu o nome de penicilina. E vocês ainda acreditam que realmente essa descoberta foi por acaso? Na verdade, não. Um grande pesquisador deixou uma amostra de bactéria e, ao retornar de suas férias, percebeu, através de sua observação, que não houve o crescimento. Então, ali indicava que poderia haver substância bactericida. Vejam a importância de sermos curiosos, de sermos observadores, de ficar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, no cotidiano. E vocês, gostam de observar o que acontece ao nosso redor? É a partir dessas observações que nós encontramos importantes descobertas, como foi o caso do pesquisador, através dessa observação que as bactérias não cresceram, ele descobriu esse importante antibiótico. E se vocês não gostam de observar, comecem a observar. Vocês irão encontrar grandes descobertas a partir das suas observações de sua curiosidade. Tal achado, comprovadamente inofensivo para as células animais, foi isolado, concentrado e purificado em laboratório. Alguns anos depois, por Howard Flor e Ernest Chain, na época da Segunda Guerra Mundial, essa substância foi produzida em larga escala, por fermentação, salvando milhares de vidas. A penicilina tornou-se disponível para a população civil na década de 40, mesma época em que os 3 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por suas descobertas. Estas capazes de impedir a morte e complicações de doenças como pneumonia, sífilis, difteria, meningite, bronquite, entre outras. Então, essas doenças, até a descoberta da penicilina, poderiam levar muitas pessoas, como levou, à morte. Atualmente, a penicilina é utilizada de forma menos frequente em razão de seu uso indiscriminado, causando a seleção das bactérias e, consequentemente, ao longo do tempo, resistência a este antibiótico. Então, o uso indiscriminado de antibiótico, não apenas como a penicilina, como diversos outros, pode surtir um efeito contrário no nosso organismo.
porque além dele não se tornar mais benéfico, essas bactérias, elas se tornam resistentes a este antibiótico, tornando ele ineficaz. Então, por isso que todo antibiótico tem que ser receitado por um médico. E a receita, ela acaba sendo retida na farmácia justamente para evitar esse uso indiscriminado. Então, vamos supor, se eu estou com alguma coisa, eu vou lá e tomo um antibiótico. Então, esse uso é porque um amigo diz que fez efeito, porque o vizinho diz que é bom, é prejudicial para o nosso organismo. Então, não façam isso. Só façam utilização de medicamento que o seu médico prescreveu. Agora, nesses dois próximos slides, nós iremos falar um pouquinho sobre esse uso indiscriminado de medicamento. Prudência ao precisar de antibiótico. Então, não só antibiótico, como qualquer tipo de medicamento. Hoje é quase impossível encontrar alguém que nunca tenha tomado um antibiótico para tratar uma dor de garganta ou qualquer outra infecção. Desde que foram descobertos há 90 anos, os antibióticos ajudaram a salvar a vida de milhões de pessoas. Mas seu uso indiscriminado, exagerado e incorreto está relacionado ao surgimento de bactérias resistentes às drogas. A resistência aos antibióticos vem aumentando e representa uma grave ameaça para a saúde humana. O problema desafia a ciência a buscar novos medicamentos e estratégias para combater doenças. É muito importante que as orientações médicas sejam seguidas, como o horário em que o remédio deve ser ingerido e duração do tratamento. Assim, evita que as bactérias mais resistentes também sejam mortas. Então, não é apenas utilizar o medicamento, nós precisamos utilizar ele corretamente, para que todas as bactérias sejam mortas e assim nos livrarmos daquela determinada doença. A professora trouxe dois cartazes de uma campanha da Organização Mundial da Saúde sobre os antibióticos, principalmente a utilização incorreta deles. Então, primeiro cartaz, o uso incorreto e abusivo de antibióticos coloca todos nós em risco. Tomar antibióticos quando não são necessários acelera o surgimento de resistências aos antibióticos, uma das maiores ameaças à saúde global. Então, não só a nossa saúde, como a saúde de todos podem estar em risco. O uso excessivo de antibióticos pode fazer com que as bactérias se tornem resistentes, o que significa que os tratamentos atuais perderão sua eficácia. Então, se a bactéria tornou resistente àquele determinado antibiótico, ele não terá mais efeito. O que acontecerá é que precisa ser feito um outro medicamento, mas até que eles descubram um medicamento mais forte para combater essa bactéria, a saúde de todo mundo pode estar em risco. É a bactéria em si, não a pessoa ou animal que se torna resistente aos antibióticos. Então, não é a pessoa que se tornou resistente, e sim a bactéria. Então, eu posso estar com a bactéria e como ela está resistente a antibiótico, eu tomar não fazer efeito e passar para outra pessoa, e assim sucessivamente. Quando as bactérias se tornam resistentes aos antibióticos, infecções comuns não serão mais tratáveis. É o que nós observamos na pandemia que ocorreu em 2020 e prolongou até 2021. Então, nós não tínhamos um medicamento eficaz para combater, para deixar o nosso corpo imune a ela, e se alastrou por todo o mundo. Infecções resistentes aos antibióticos podem afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer país. Infecções resistentes aos antibióticos podem levar estadias hospitalares mais longas, maiores custos médicos e mais mortes. Então, não é só a resistência, então há todo uma parte que é desprendida que gera custos maiores para poder
ter um tratamento. Então, você pode ficar mais tempo no hospital, há um maior custo em cima disso, e pode ser que nem assim você consiga combater essa bactéria. Mas não só esse uso incorreto, nós também podemos ter outras medidas que ajudam a desempenhar um papel a prevenir as resistências de medicamento. Então, são algumas atitudes que devemos ter quanto à higiene pessoal, higiene de alimentos, higiene dos ambientes, que auxiliam também a não propagar essas bactérias, o que diminui a utilização desses medicamentos e assim evita que essas bactérias criem uma resistência a eles. Então, nós devemos sempre estar de olho na nossa higiene. Agora é sua vez. Hoje, a venda de antibióticos nas farmácias é controlada. São vendidos apenas com prescrição médica. Qual a importância desta ação? Então, aqui a professora trouxe duas imagens. A primeira diz que os medicamentos devem ser prescritos por profissionais da saúde. Venda só é possível com receita. E aqui do lado, vocês estão observando duas bactérias, uma tomando remédio e a outra super forte. Então, os antibióticos, eles são usados para o tratamento de doenças causadas por bactérias. Eles não têm efeito para as gripes, resfriados, porque são infecções virais. Mas muitas vezes as pessoas tomam antibiótico achando que ela vai ter efeito contra a gripe e resfriado, o que não é um caso. Por isso que se pede para toda vez que estiver doente ir ao médico, justamente para ele especificar qual é o tipo de remédio que essa pessoa terá que tomar. Vamos supor, meu vizinho ficou doente, tomou um determinado remédio antibiótico e passou o nome para vocês. E vocês, achando que vai fazer efeito para vocês, tentam comprar. Então, essa utilização de medicamento indiscriminado, principalmente sendo utilizado sem a prescrição médica, podem causar muitos malefícios para a nossa saúde, e não apenas para a nossa saúde, como a de todos, porque as bactérias, conforme vocês irão tomando o remédio indiscriminadamente, elas vão se tornando cada vez mais fortes e resistentes aos antibióticos. Então, para que um antibiótico seja receitado para uma determinada bactéria, precisa-se fazer um exame laboratorial para descobrir qual é o tipo de bactéria, porque aí entra com o medicamento específico para aquela bactéria. Então, aí no caso de vírus, como a professora citou, da gripe, ou mesmo do próprio COVID, esse medicamento não tem eficácia. Então, muitas vezes, uma vacina tem a eficácia muito mais rápido, nosso organismo responde muito mais rápido do que tomar esse medicamento. Então, sempre que vocês tiverem algum problema de saúde, pode ser com antibiótico, como qualquer outro tipo de medicamento, não tome medicamento sem ter a orientação médica. Exercício 2. Complete as lacunas de forma que fiquem verdadeiras. Então, aqui a professora tem a letra F para fungos, B para bactérias, FB para fungos e bactérias. Vocês irão analisar cada uma dessas alternativas, voltarão aos textos para verificar em qual desses elementos pertence ao fungo, bactéria ou pertence aos dois, e entre parênteses irão colocar a respectiva letra. Então, na primeira alternativa, apresentam apenas uma célula e podem ser observadas apenas com o auxílio de um microscópio. Então, aqui nós temos uma bactéria. E assim vocês farão com as demais alternativas. Exercício 3. Que cuidados devemos ter para evitar cáries? A professora elencou um. Vocês podem elencar diversos outros. Evite o consumo de doces e bebidas açucaradas. Exercício 4. O que fazer para evitar as micoses?
O texto também trouxe alguns cuidados, como utilizar calçados arejados. Vocês podem citar também outros cuidados que devemos ter para evitar as micoses. A ciência explica tudo ou quase tudo, mas para chegar a uma conclusão sobre qualquer assunto, cientistas precisam seguir um passo a passo que é válido para qualquer área do conhecimento. Esse passo a passo se chama método científico. São apenas 4 passos desse método. Etapa 1. Observação. Observar é uma ação praticada por qualquer pessoa diariamente. Por exemplo, imagine em um jardim próximo de sua casa uma planta sempre floresça nos meses de agosto e setembro. Então você pensa, nos meses seguintes, será que ela não consegue florir em outros meses? Por quê? Então, diante dessa observação, você irá levantar alguns questionamentos. A etapa 2, crie uma hipótese. E a hipótese é como dar um chute, tentar dar uma explicação possível sobre algo, um caminho na busca da verdade. Voltando sobre o exemplo das flores, pode ser porque gostem do ambiente mais seco. A hipótese é baseada no conhecimento que já temos sobre espécies. Etapa 3. Tente provar que sua hipótese chute está errada. Isso mesmo. A grande importância do método científico está em tentar provar que sua hipótese está errada. Por exemplo, se você descobre que a planta pode ser encontrada florida em regiões mais secas, tem que descartar essa hipótese e formular outra. Então, aqui vocês irão, na etapa 2, elencar algumas hipóteses e na etapa 3 irão provar que ela está errada. O último passo, a etapa 4, publique suas conclusões. A publicação das pesquisas é importante para que outros cientistas que estudam a mesma área que você possam avaliar as etapas que você seguiu e fazer novos testes. Assim que tudo é confirmado, o conhecimento produzido é enviado para toda a comunidade científica. Pesquisar exige curiosidade e persistência. Criança curiosa é criança inteligente. Então, agora, junto com a sua professora, vocês irão realizar um experimento. Então, primeiramente, vocês irão anotar as hipóteses. De que forma os micro-organismos auxiliam na produção de alimentos? Registre suas hipóteses abaixo. Então, aqui vocês irão verificar o que vocês acham que acontecem com esses micro-organismos quando auxiliam na produção de alimentos. Depois que vocês anotaram as hipóteses de vocês, para a nossa atividade, vamos precisar dos seguintes materiais. Então, vocês irão precisar de 2 garrafas vazias, água morna, 2 colheres de açúcar, 2 bexigas e esse elemento surpresa que vocês terão que descobrir qual é ele durante a realização da experiência. Utilize apenas os materiais oferecidos pelo seu professor. Identifique a garrafa 1 e garrafa 2. Sendo a garrafa 1 o controle, coloque a água morna e o açúcar nas garrafas e misture. Seu professor irá fornecer a bexiga 1 de controle e a bexiga 2 com elemento surpresa. Coloque-as nas respectivas garrafas. Então, aqui vocês têm as 2 bexigas. Uma terá o elemento surpresa, que vocês terão que descobrir durante o experimento qual é esse elemento surpresa. E as 2 serão colocadas dentro dessas garrafas. Agora que vocês já fizeram o experimento, vamos à análise. Letra A, o que aconteceu dentro das garrafas? Então, vocês irão anotar o que ocorreu na primeira garrafa, o que ocorreu na segunda garrafa. Letra B, por que uma bexiga ficou cheia e a outra vazia? Então, anotem aqui também o que vocês acham que ocorreu para que uma bexiga ficasse cheia e a outra vazia.
C. Qual a função do elemento secreto? Você sabe o que é ele? Anote sua hipótese. Então, aqui vocês irão anotar a função desse elemento secreto. Vocês conseguiram descobrir qual é o elemento? Então, coloque aqui também a sua hipótese. Letra D. Observando uma fatia de pão e seus buraquinhos, escreva sua hipótese sobre como esses buraquinhos foram formados. Esses buraquinhos que vocês estão observando e que podem ser observados nas fatias de pão. O que vocês acham que ocorreu para que formasse esses buraquinhos? Os elementos utilizados no experimento também fazem parte da receita para fazer pão? O que vocês acham? Será que esse elemento secreto também está na receita de pão? Qual elemento faz o pão crescer? Vocês já observaram o pão crescer? O que faz ele crescer? Explique como isso ocorre. Então, o que vocês terão que explicar nessas linhas. Chegou agora a hora da nossa tarefa, para fazer em casa. Você aprendeu nessa aula sobre a importância de alguns seres microscópicos para a nossa vida, em especial na nossa alimentação. O fermento biológico é composto por fungos microscópicos vivos, enquanto o químico ou em pó é feito à base de bicarbonato de potássio. A forma como eles agem é bastante distinta. Os fungos do fermento vivo se alimentam da glicose da farinha de trigo. Sua digestão produz, entre outras substâncias, as bolhas de gás carbônico ou dióxido de carbono, que fazem a massa crescer. Já no fermento químico, o mesmo gás é obtido em reações do bicarbonato de sódio com algum ácido. Na fabricação do fermento em pó, o bicarbonato é misturado a substâncias que se tornam ácidas, ao entrar em contato com líquidos ou quando são aquecidas. O pó já começa a reagir na hora de bater o bolo e, na maioria das vezes, continua a fazer enquanto o bolo está no forno. Já os fungos do fermento biológico demoram um pouco a fazer seu trabalho e morrem no calor do forno. Assim, em receitas com fermentação biológica, como pães e pizzas, é necessário esperar a massa crescer antes de começar a assá-la. Então, a nossa atividade para casa hoje é fazer uma receita com o auxílio de um adulto. Então, aqui a professora pensou em uma receita de um pão. Observe que ela está fazendo a massa e pensando nele depois de pronto. Então, nós teremos algumas análises que vocês terão que fazer durante a realização desta receita. Com a ajuda de um adulto, prepare alguma receita que utilize fermento biológico ou químico. Observe como aconteceu a fermentação. Descreva abaixo quais foram os ingredientes e, se possível, desenhe as etapas. Então, com o auxílio de um adulto, vocês irão fazer alguma receita em que tenha fermento biológico ou fermento químico e irão observar como esses ingredientes agem na receita. Então, vocês irão colocar a receita, todos os ingredientes, o modo de fazer e depois vocês irão desenhar as etapas da produção desta receita e o resultado. A professora, no slide anterior, trouxe como exemplo uma receita de pão. Então, ela pensou em fazer o pão. Então, aqui vocês podem observar que a massa de pão já está incorporado todos os ingredientes. Aqui foi utilizado o fermento biológico. Então, ele precisa que a massa fique em espera para que ele comece a agir com os demais ingredientes e a massa cresça. Então, aqui vocês têm a massa, assim que terminou de incorporar esses ingredientes e ela crescendo. Então, assim vocês irão observar também na receita de vocês. E a nossa aula terminou. Até a próxima aula. Um grande abraço.